Bom dia, segundo ano A. Bom, comprometido, hoje a gente vai fazer... bom dia, Emily. Tudo bem? Tava falando que, como eu disse para vocês na semana passada, a gente ia revisar essa apostila com os exercícios, né? A gente vai revisar voltar agora lá do começo e vai corrigindo os exercícios para tirar dúvidas que possam ficar e etc. Ok? Tudo bem, Camille? Deixa eu compartilhar. Bom, eu não sei muito bem o porquê, porque não fez sentido para mim na minha cabeça, mas eu não consegui abrir a apostila de vocês, tipo, no plural, para poder escrever as respostas, tipo, sabe, ao vivo com vocês. O que eu só consegui fazer foi baixar o PDF da apostila. Então, as respostas que vão aparecer são as respostas da apostila já, tá? A gente vai começar pela aula 25 e 26, ok? Onde a gente viu... Calma aí. Onde a gente começou a nossa introdução à ética, certo? E a gente viu um pouco sobre o que é juízo de valor, o que é moral e ética, qual que é a diferença entre a norma e a praxis, né? A gente viu a ética em Aristóteles, a moral para Kant. Eita. Enfim, pessoal do utilitarismo. E a gente vai para os exercícios. Eu não consegui nem baixar... eu até conseguiria baixar a apostila sem as respostas, mas aí também não ia ter como escrever, porque eu não consegui abrir no plural, como eu abro as outras apostilas, acreditam? A gente tinha tentado fazer isso até ontem. Porque eu nem tinha reparado que a apostila de vocês não tinha no plural. É que filosofia eu prefiro continuar em tópicos. Sociologia eu gosto de vocês grifando. Enfim. Vamos lá? Eu vou tirar isso aqui para eu conseguir ler. Acho que para vocês não faz diferença. Vamos usando o chat. Peraí. Como eu tiro do modo leitura? Aqui. Quero diminuir um pouquinho para eu poder abrir o chat. Eu nem precisava. Eu acho que tá tranquilo. Bom, eu prefiro ir respondendo junto com vocês. Mas no caso, já tá com a resposta, né? Então assim, a gente vai debatendo, pode ser? Vamos lá. Bom, na obra Os Irmãos Karamazov, do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Alguém aqui já leu Dostoiévski? Ou... eu acho que é na... Não. Ai, deixa eu pesquisar se é Ana Karenina. Eu nunca li também, tá? Então, a não ser que... Agora eu me peguei, peraí. Não, é o Tolstói mesmo. Por um segundo achei que eu já tinha lido, mas não, li outro russo. A gente lê pouco russo, né? Ali no século XX era muito comum a gente ter esses romances russos muito difundidos entre as pessoas que tinham dinheiro, obviamente. Enfim,
Na obra Os Irmãos Karamazov, do escritor russo Fyodor Dostoiévski, Ivan Karamazov, um dos personagens da obra, disse: "Se Deus não existe e a alma é mortal, tudo é permitido." Com base em seus conhecimentos e no que foi trabalhado até aqui, comente essa afirmação. A resposta da apostila fala que a afirmação do personagem expressa descrença na possibilidade de estabelecer qualquer princípio ético universal que não seja fundado na religião ou no temor a Deus. Vamos pensar um pouco sobre o que a gente viu em ética. É óbvio, tá? Mas aí o óbvio precisa ser dito, de que nós temos várias sociedades fundadas em valores éticos e morais. Olha a Emily. Ai, já vou ler. Não é muita coisa, não. A gente tem várias sociedades fundadas em valores éticos e morais a partir da ideia de Deus, ou da ideia de temer a Deus, né? E é sobre isso que ele tá falando. Vamos ver o que a Emily respondeu. Foi você, né, Emily? Foi. É que apagou aqui coisa do celular. Essa afirmação leva o leitor a acreditar que a ética e a moral só é alcançada quando existe a crença em Deus e na mortalidade da alma, ou seja, na punição por atos imorais e antiéticos, ou seja, não punição por atos imorais e antiéticos levaria o reconhecimento da ação como legal. Para mim tá ótimo, de verdade. Na verdade, acho que você foi ainda mais além do que a apostila pediu, porque você fez uma reflexão não só sobre o que ele está falando, né? Só que você fez uma reflexão sobre se o que ele está falando, se essa descrença do personagem, ela é válida ou não. Tá muito bom. Alguém colocou alguma coisa diferente? Porque quando a gente tem comente essa afirmação, o básico que vocês têm que falar é explicar o que o personagem tá falando, o que a afirmação tá dizendo. Isso é o básico. Então, tipo assim, quando fala comente essa afirmação, a primeira coisa é o que esse cara tá dizendo, que é o que tá ali. Aí vocês podem ir além do que o cara tá dizendo e conversar com essa frase, que foi o que você fez, Emily. Você conversou com a afirmação. Tá certíssima. Olha isso. Perfeito. 2. Em que medida essa afirmação destoa da visão de Kant? O que você colocou? O que vocês colocaram, né? Que não tem só a Emily. Calma, tô calma. Sim, Kant propõe o contrário. Lembre-se que para Kant a gente não precisa, né? A gente não depende da existência do conceito de um Deus que a gente deva temer para deixa eu ler o que você colocou. Kant propõe o contrário dessa afirmação. Ele alega que não devemos agir de acordo com o nosso desejo. Então, o Kant, ele vai... Cadê? Quero subir aqui para a gente voltar lá no pedacinho de Kant. Ele fala que assim, isso pode existir, beleza, mas a gente não tem como comprovar que isso existe, né? Então, quando a gente tem uma moral fundada em algo que admite a existência de alguma coisa no futuro, além do mundo terreno, isso ele consegue encontrar problemas nisso. Sabe? Do tipo assim, como a gente vai agir livremente porque a gente vai pagar depois. Então, por que se a gente já não
pode provar que Deus e alma existem, por que a gente também... O que barra a gente? O que controla a gente? O que faz com que a gente haja bem, que a gente faça a coisa certa, a não ser esses prêmios e castigos que são além dessa vida? Que é o pensamento da condição, né? Tipo, a gente faz o bem porque a gente quer ser recompensado numa vida após a morte. E sim, de acordo com o nosso dever, a forma que as consequências nas coisas. Exatamente. E aí ele vira e fala assim: a gente talvez precise repensar sobre isso. E aí vem o que a Emily acabou de falar, que é que a gente deve seguir as consequências que as nossas escolhas com... e sim de acordo com o nosso dever, de forma que as consequências das nossas escolhas não afetem o próximo. Ou seja, não pensar como isso vai me afetar depois que eu morrer, e sim o que isso vai causar agora. É porque o lance do Kant é que ele vira e fala assim: tudo bem, eu entendo todo o seu raciocínio. A minha questão é: você não pode provar que Deus existe, ou que uma alma existe, ou que uma vida após a morte existe. Então, para que as coisas estão sendo feitas? Por que você é bom? Além do medo. Porque todo o conceito está baseado na vontade de Deus. Deus fala que isso é certo, Deus fala que isso é errado, pro Kant. Mas e se não tem isso? E se não tivesse Deus? E aí? O que acontece? Enfim, tá super certo, Emily. Leia o seguinte trecho da reportagem. Casos de honestidade reacendem debates sobre virtudes modernas. É um texto do jornal VS, da Renata Strapazon. A repercussão do caso do porteiro Antônio Amarildo da Silva, 47, que devolveu R$ 1.350 dados por engano em uma caixa de lotérica em São Leopoldo, reacendeu essa semana um debate sobre as virtudes modernas. Afinal, por que ainda chamam tanto a atenção os atos de honestidade e de respeito ao próximo? Na internet não faltaram elogios e parabenização à atitude de Antônio. Ele, no entanto, não se sentiu herói. Algumas pessoas me incentivaram a ficar com dinheiro para comprar os móveis que roubaram da minha casa, mas isso não me faria bem. Sei que não fiz nada além do que era meu dever, mas espero que isso incentive outras pessoas a terem a mesma atitude. Comenta. Já perceberam quantas vezes? Às vezes eu, tipo assim, é muito engraçado, porque tem coisa que as pessoas fazem que é vir que eu, tipo, as pessoas vêm, tipo, nossa, você viu tal coisa que aconteceu? E eu viro e falo assim, ok, mas a pessoa fez o mínimo. Sabe? Vocês já passaram por isso? Do tipo, alguém vem e fala assim, nossa, você viu que o fulano trata bem a namorada, e você vira e fala assim, tá, o mínimo. Eu tava. Eu tenho o costume de ficar vendo aquelas. Isso é bem expresso, com tipo, sim. Sabe no Facebook que você tem as lembranças? Caiu uma lembrança pra mim exatamente isso hoje, tipo assim, que era um print, tipo assim, eu até te daria, queria muito te dar uma medalha por você ser, tipo, por você tratar bem a sua namorada, mas eu lembrei que isso é apenas a sua obrigação. Não ser machista, tipo assim, a pessoa me tratou com respeito. Eu vi falando isso pra minha irmã, vou botar minha irmã na roda agora. A minha irmã, ela vem falar alguma coisa, ela vem falar assim, não, porque aí a pessoa foi legal comigo e falou, tipo, é assim que eu me sinto sobre você. E eu achei isso tão legal, e não sei o que, eu falei assim, pirralha, que é como eu chamo minha irmã. A pessoa, ela fez o mínimo. Literalmente. E a gente fica se surpreendendo, e a gente tá tão desacostumada com as pessoas fazendo o que é certo,
É isso que a gente normal faz. A gente tá tão acostumado às pessoas fazendo o certo que quando uma pessoa faz o mínimo, elas são vistas como heróis. E aí eu gosto muito desses exemplos, não porque o cara devolveu o dinheiro em si, mas porque ele vira e fala assim: eu fiz o que eu tinha que fazer, o dinheiro não era meu, e é isso. Que vocês. Aí a questão é, né? Levando em conta a justificativa apresentada pelo porteiro Antônio Amário da Silva, você considera que ele demonstrou ter uma concepção deontológica ou consequencialista da moral? Ele demonstrou uma concepção deontológica da moral, onde os princípios que orientam os atos são mais importantes do que as consequências dos próprios atos. Sim, tá ótimo. Ó, notem que a resposta dessa questão é assim, ó, algumas respostas são possíveis. Ao dizer que agiu por dever, Antônio mostra uma visão deontológica, que combina com o que você disse, que é os meus princípios são maiores do que as consequências. E aí, continua, vai lembrar que em Kant o dever é o centro das justificativas morais. Porém, a resposta poderia levar em conta que ele não deixa de considerar as consequências de suas ações, ao dizer que poderia incentivar outras pessoas. Do tipo assim, se eu sou honesto, isso vai incentivar outras pessoas a serem honestas. A consequência é uma consequência boa. É uma visão que vocês podem ver, que dá para você interpretar. Exatamente, dá para ver os dois lados. Mas eu acho que o lado mais claro para a gente, né? Onde. Quando, quando tem uma questão assim, vocês vão ir para o mais óbvio, é sempre a melhor escolha, ok? Então, ir para o que está mais claro. Percebam que o que está mais claro na frase dele, de que ele agiu pelo dever moral. Não é certo pegar o dinheiro do outro. Fica muito subentendido que talvez isso incentive outras pessoas, talvez isso gere uma consequência, ok? E não coloca isso como uma prioridade. Ele coloca, eu espero que isso incentive. E aí é uma visão que a gente pode ter sim, mas que, por exemplo, dentro de um vestibular, vocês não têm que inventar a roda, ok? Numa prova, num vestibular, vocês têm que responder o que te foi pedido. Então, o importante é que vocês acertem a resposta dentro de um vestibular. Porque o intuito de uma prova como essa é que vocês acertem a resposta, tá? Não é o intuito da educação toda de vocês, ok? A educação de vocês aprenderem filosofia para vocês verem esses dois lados, que tudo tem diversas formas de ser interpretado. Mas no vestibular, vai pelo seguro. Vocês não precisam inventar a roda. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente precisa ser um gênio, mostrar a genialidade dentro do vestibular. Aí a gente quer usar palavras muito difíceis que a gente geralmente não usa. A gente quer colocar conceitos muito complexos que a gente geralmente não coloca. Sendo que o mais importante é estar certo. É melhor você ir no seguro quando é uma prova tão importante que vale tanta coisa, do que você tentar fazer, ainda mais se você não tiver acostumado. É uma coisa muito mirabolante e aí acaba pecando pelo excesso. Ok? Vamos. Sobrou tempo. Eu achei que não ia sobrar tempo. Porque também eu achei que eu ia ter que escrever as respostas. Disso isso pega tempo. Então vamos dar uma olhada nas tarefas? Ou vocês querem passar pro outro? Vocês perceberam que esse texto aqui do que os direitos dos animais eu coloquei na prova de vocês?
eu coloquei na prova de vocês. Porque eu achei muito legal, eu achei que vocês iam gostar. É, tá vendo? Ah. A prova de filosofia nem tava difícil. Eu tirei tudo da apostila. Vocês foram bem. Eu tava arrumando outro dia onde tá, né? Porque eu não consegui devolver pelos motivos que vocês conhecem, chamado coronavírus. Mas tá tudo ali guardadinho. Tô olhando aqui onde tá. Tava olhando as provas de vocês, muito boa. Alguém desenhou a Eleanor e o Chiri. Muito bom, inclusive. Vamos dar uma olhada nesses exercícios que eu coloquei na prova? Como vimos, são muitos os debates éticos em andamento na nossa sociedade. Um deles diz respeito à atitude do homem diante da natureza. Até que ponto podemos dispor dos recursos naturais da maneira que melhor nos convém? Na maioria das vezes, irresponsavelmente. Será que temos o direito de ferir, matar, destruir, mesmo que esteja visando o bem-estar aos seres humanos? Corrijo. Vou dar só uma passada aqui no complementar e eu volto para as tarefas, pode ser? O texto a seguir trata de direitos animais. Leia com atenção e depois responda as questões. O que são direitos animais? A noção dos direitos animais vem do fato que os animais são seres sencientes, sensíveis e conscientes. Os animais possuem seus próprios interesses que devem ser respeitados e levados em consideração, assim como levamos em consideração os interesses humanos. Sendo assim, os animais devem ser respeitados como indivíduos, como pessoas, como alguém e não como algo ou objeto. Através da senciência, os animais possuem a experiência de sentir conscientemente a vida e, portanto, buscam emoções boas e evitam situações ruins. No entanto, alguns seres humanos ignoram esses fatores quando usam e exploram animais ou quando pagam para que outras pessoas ou empresas façam isso. Direitos animais resumem-se no direito de não ser considerado propriedade, no direito à vida, liberdade e respeito, à integridade física e psicológica. Nossa, outro dia aqui em casa deu uma... Não foi uma briga, eu estava conversando com meu pai e a gente estava debatendo muito sério. Que meu pai, ele falou que as pessoas, elas não são gado. Do tipo, a gente estava conversando sobre a influência das instituições sociais na nossa vida. E aí ele ficou tipo assim, eu não consigo, eu tenho mais fé no ser humano de acreditar que a gente possa ser tão influenciado assim. E aí a gente estava num debate sobre isso. Porque é o que a gente faz aqui em casa na quarentena. A gente fica fazendo esses debates sociológicos e filosóficos. Aí meu pai foi falar, né? Ele disse, não, porque se nós somos seres conscientes, aí a minha irmã virou, diferente dos animais, aí a minha irmã que faz biologia para virou e falou assim, mas o que é consciência para você? Pronto. Mas assim, acabou com o rolê todo. Que a minha irmã falou assim, não, o ser humano é consciente, o animal não é consciente. E minha irmã falou assim, mas isso não é verdade. Aí eu falei assim, calma, bióloga. A gente está falando dentro dos conceitos sociológicos. Os conceitos biológicos você debate depois. Calma aí. Que é um pouco disso também. Eu não tenho psicológico para debater, não. Aí é que meu pai, ele é muito tranquilo. Tipo, meu pai é uma pessoa muito de boa. Então a gente estava sentado na sala, eu, ele, e depois juntou a minha mãe e minha irmã. E a gente só ficou. Tipo, muito respeitoso, sabe? É uma coisa que eu faço desde de criancinha. É por isso que eu sou como eu sou, eu acho. Eu desde criancinha, eu sempre tive voz para falar, tipo, eu não concordo com isso. E ele escuta, e minha mãe escuta, enfim. E meu pai é uma pessoa que gosta de ler bastante, então a gente consegue ter debates, assim, que são consistentes,
sabe? Ele lê bastante, ele vê bastante jornal, ele consome essas coisas. Então a gente sempre teve debates muito consistentes. Enfim. Por isso que a gente estava debatendo. Eu faço isso desde sempre. Isso não é o Natal na minha casa, gente, vocês não têm noção. Enfim. Segundo texto, o que justifica falarmos de direitos animais? Gente, o texto está baseando os direitos em animais pelos fatos deles possuírem sensibilidade e consciência, né? E é isso, na verdade. E aí o texto afirma que os animais devem ser respeitados como indivíduos, como pessoas, como alguém e não como algo ou objeto. Como poderíamos aproximar e distanciar esse argumento da visão de Kant? Por um lado, Kant considera que a ação moral consiste em ver o outro como um fim em si mesmo, e não como um meio objeto. Por outro lado, Kant considera que a vontade racional é exclusiva ao ser humano, e, portanto, não incluiria os animais. Ou seja, fica meio no debate que eu estava tendo em casa, que é que a gente tem diferentes conceitos, né? Então, dentro de um conceito, por exemplo, sociológico, os animais eles não estão inclusos no conceito de racional, de consciente, né? Dentro das ciências humanas, geralmente a gente não tem essa visão, né? Porque o que nos faz sermos humanos é não agir somente por instinto. E a racionalidade dos animais é muito baseada no instinto. Por outro lado, a gente bate naquela coisa, tipo assim, o certo é o certo, né? Que a moral é você fazer o certo e você não usar o outro. Então a gente pode ir por esses dois lados. E aí vamos para as tarefas. Tinham dois textos para vocês responderem as questões, tá? Tanto que eu percebo que a defesa em prol dos animais das ciências humanas é mais política que pelos animais. Mas se vocês conversarem, dependendo da área que vocês forem debater, a defesa ela vai ser feita de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela vira e fala assim, ela é vegana, né? E ela fala assim, o meu veganismo ele é um ato político. Ela fala que tipo, eu não deixei de comer carne, bacon, frango, peixe, porque eu tenho pena dos animais. Não é uma questão de ter pena dos animais. É uma questão de que essa indústria causa muito dano para a natureza e para nossa para as pessoas, porque é uma indústria que a gente tem que incentiva. Não conheço. É uma indústria que incentiva não só o desmatamento, só que o genocídio indígena. Entendeu? Ela fala, o meu veganismo é porque a gente tem grupos nativos sendo exterminados ainda em busca desse capital. E aí eu virei e fiquei tipo, caraca, eu nunca. Você teve conversar com ela, e eu falei assim, mano, eu nunca tinha visto isso. Em compensação, eu tenho uma amiga que ela fez, tipo, 2 anos de veterinária, e o veganismo dela, né? Veganismo não, porque ela é vegetariana. Ela não se tornou 100% vegana ainda. E, assim, o vegetariano. Ela ser vegetariana tem totalmente a ver com os animais. O conceito social por trás do comer carne ou não, e do que isso representa na questão das relações humanas, veio 3 anos depois que ela se tornou vegetariana. Então, assim, depende do ponto de vista. Tem um pessoal, tem uns cozinheiros que eu sigo, que são uns cozinheiros de cozinha natural, que são veganos, que eles falam muito sobre isso. Quem tiver interesse. Texto 1. A amizade perfeita é a dos homens, que são bons e afins na virtude, pois esses desejam igualmente bem um ao outro enquanto bons, e são bons em si mesmos.
Ora, os que desejam bem aos seus amigos, por eles mesmos são os mais verdadeiramente amigos, porque fazem o que em razão da sua própria natureza e não acidentalmente. Por isso sua amizade dura enquanto são bons, e a bondade é uma coisa muito durável. E cada um é bom em si mesmo e para seu amigo, pois os bons são bons em absoluto, e úteis um ao outro, e úteis um ao outro. E da mesma forma que são agradáveis por quanto os bons os são tanto em si mesmos como um para o outro, visto que cada um agregam as suas próprias atividades e outras que lhe sejam semelhantes, e as ações dos bons são as mesmas ou semelhantes. Uma tal amizade é, como seria de se esperar, permanente, já que eles encontram um no outro todas as qualidades que os amigos devem possuir. Com efeito, toda amizade tem em vista o bem e o prazer. Bem ou prazer, quer em abstrato, quer tais que possam ser desfrutados por aquele que sente a amizade, e baseia-se numa certa semelhança. Mas é natural que tais amizades sejam muito frequentes, pois que tais homens são raros. Acresce que uma amizade dessa espécie exige tempo e familiaridade. Como diz o provérbio, os homens não podem conhecer-se mutuamente enquanto não houverem provado sal juntos, e tampouco podem aceitar um ao outro como amigos enquanto cada um não parecer estimável ao outro e este não depositar confiança nele. Os que não tardam a mostrar mutuamente sinais de amizade desejam ser amigos, mas não são os mesmos que ambos sejam estimáveis e o saibam, porque o desejo da amizade pode surgir depressa, mas a amizade não. A riqueza extrema não ensina os homens a obedecer, a pobreza extrema degrada-os. Os que estão no segundo caso não sabem comandar, mas obedecem como escravos. Os que estão em primeiro não sabem submeter-se a qualquer autoridade, mas comandam com um despotismo de senhores. Vê-se então uma cidade de escravos e de senhores, mas não uma cidade de homens livres. De um lado, a inveja, do outro, o sentimento que, no mais, às vezes distanciam da amizade recíproca e da comunidade política. Os dois textos de Aristóteles, um de Ética a Nicômaco e o outro de Política. Cadê? Aí temos duas questões, a A e a B. A A fala assim, de acordo com a ideia de Aristóteles sobre amizade, o que significa a expressão provado sal juntos? Essa expressão tem como significado passar muito tempo com uma pessoa e conhecer ela realmente, enfrentando principalmente momentos difíceis ao seu lado. Perfeito. É aquilo da gente só conhecer que é nosso amigo na hora da dificuldade, né? Se bem que eu não sei, mas às vezes eu acho que é mais difícil que é mais fácil a gente conhecer nosso amigo quando a gente tá bem. E eu vou explicar o porquê. Mas isso é só uma reflexão, tá? A resposta certa é essa, que tá falando sobre conhecer uma verdadeira amizade quando a gente passa por dificuldades, a gente saber quem fica lá nos momentos difíceis. Mas eu vou falar por que às vezes eu faço essa reflexão de que na verdade são nos momentos bons que a gente precisa observar. Porque o ser humano, ele tem uma necessidade muito de ser necessário, né? A gente às vezes tem uma necessidade de se sentir necessário. Então, quando a gente vê uma pessoa que tá pior, e que a gente tá melhor que outra pessoa, a gente quer ajudar, a gente é um exemplo, isso infla o nosso ego, certo? E aí, às vezes, quando a gente tá na pior e tem uma pessoa melhor que a gente, o que a gente tá fazendo é ser aquelas bombinhas para inflar o ego da outra pessoa. E aquela pessoa pode ser uma ótima amiga enquanto nós estamos com dificuldade. Por quê? Porque aquilo, na verdade, não está sendo feito pela verdadeira amizade, pelo instinto de reciprocidade, pelo desejo de fazer, de só querer te ver bem. E sim para poder satisfazer o desejo da pessoa de se sentir bem com ela mesma, por estar fazendo
o bem por estar lá. E quando você tá bem, aí a figura muda de cenário. Porque agora tem um novo tipo de equilíbrio de relação entre essas duas pessoas. E às vezes é quando as duas pessoas estão bem, ou o cenário muda e agora quem tava mal agora tá bem, quem tava bem agora tá mal, que as coisas elas ficam estranhas, né? Enfim, pensem sobre isso quando vocês forem ver a amizade de vocês. É uma outra forma de ver. É filosofia pra gente filosofar. B. Qual a relação do texto 2 com o princípio aristotélico da justa medida? Aí a gente tá falando de um princípio moral, né? A... Achei que esse negocinho que não tá aparecendo é estranho pra mim. A justa medida, vou ler a resposta aqui. A justa medida é uma expressão da virtude em uma existência ética, portanto é um princípio moral positivo. Ao descrever uma cidade de ricos e pobres, Aristóteles acaba identificando o fim da liberdade. Assim, a justa medida, evidenciada na distribuição mais igualitária das riquezas, seria uma forma de se preservar a liberdade. A gente conseguir o equilíbrio, né? É a gente ajustar as coisas e trabalhar elas para que haja o equilíbrio, para que todo mundo consiga ser livre. Sobre a minha reflexão sobre a amizade, depois eu faço, na próxima aula eu faço o 2 e tal. Mas pensem nisso. Porque a gente vê muita amizade quando a gente tá mal. Só que quando a gente tá bem, eu acho que às vezes é complicado. Enfim. Até daqui a pouco, gente. E é isso. Beijos. Até daqui a pouquinho. Até 10 horas. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção.